Olá, eu sou Alexandre, sou professor há 25 anos, né? Eh, Meu mestrado é sobre o adolescente em conflito com a lei e eu queria trazer uma reflexão aqui de um episódio que está chamando a atenção nas mídias atualmente, né? Uma escola municipal, a ME, e professora Ildete Mendonça Barbosa divulgou aí, né, que 3 alunos do 8º ano da cidade de São José dos Campos, né, colocaram uma lâmina, né, um pedaço de vidro no copo de água de uma professora durante a aula. Segundo as informações, a docente percebeu, né, um comportamento estranho dos estudantes, né, antes de beber, e verificou o copo, encontrando o vidro. Ela não chegou a ingerir a água, mas sofreu um forte abalo emocional e precisou de atendimento médico, né? Segundo as informações, a Prefeitura de São José dos Campos informou que os 3 alunos envolvidos foram identificados, as famílias foram convocadas, os estudantes foram suspensos, né, até o fim do semestre. A professora recebeu atendimento e o caso foi encaminhado para as providências cabíveis, né? Foi uma tentativa de homicídio? Então vamos lá. Do ponto de vista jurídico, não é possível afirmar isso apenas com base nas notícias. A caracterização de uma tentativa de homicídio depende da investigação, da análise do Ministério Público e da Justiça, especialmente quando a intenção dos envolvidos, né, e as circunstâncias do fato. Independentemente da classe, da classificação penal, trata-se de um episódio de extrema gravidade, pois a colocação deliberada de vidro, né, na água de uma pessoa poderia causar lesões graves, né, caso fosse ingerida. A apuração pelas autoridades, que determinará a responsabilização dos adolescentes e as medidas socioeducativas, né, e outras providências cabíveis. É bem possível, né, que se caracteriza em um ato infracional. Não há confirmação, né, oficial de que eles estejam respondendo, né, por este ato. O que nós tomamos conhecimento é que a Prefeitura de São José dos Campos informou que o caso foi encaminhado aos órgãos competentes, né, e para as providências cabíveis. Além disso, a Secretaria Municipal de Educação declarou que o episódio está sendo tratado como ato infracional e que os estudantes estarão sujeitos às medidas previstas na legislação. Para quem não sabe, se os adolescentes estiverem entre 12 e 18 anos, né, eles não respondem criminalmente como adultos. Em vez disso, podem responder por ato infracional conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Caso a autoridade policial e o Ministério Público, né, e a Justiça da Infância e Juventude entendam que há elementos para isso. Dependendo da conclusão da investigação, o ato infracional ele poderá ser considerado análogo a um crime, por exemplo, né, lesão corporal, em tese, tentativa de homicídio, se houver provas de intenção de matar. Então, essa é a definição, porém, só pode ser feita após a apuração dos fatos, né? Então, as possíveis medidas socioeducativas previstas no ECA, ela inclui, né, advertência, obrigação de reparar dano, né, quando cabível, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, internação nos casos mais graves, né, dentro dos requisitos legais, né. Neste caso aí, no estado de São Paulo, nós temos a Fundação Casa. Neste momento, o que está confirmado, né, que os 3 alunos foram identificados, né, e suspensos pela escola, o caso foi encaminhado às autoridades competentes e a investigação definirá, né, se haverá representação por ato infracional e qual será a medida aplicável. Então, gente,
Como vocês sabem, eu trabalhei muitos anos com medida socioeducativa, né? Eu não sou a favor de baixar a maioridade penal, porque nós temos um sistema falido, né? Basicamente, né? Eu tenho uma pesquisa sobre isso, eu não quero dar uma opinião senso comum, mas o caso chama a atenção porque vai além de um episódio de indisciplina escolar, né? Então, se as informações divulgadas forem confirmadas pela investigação, trata-se de uma conduta que colocou em risco a integridade física de uma professora. Independentemente da motivação dos estudantes, inserir vidro ou outro objeto cortante na água de alguém é um comportamento de extrema gravidade. Ao mesmo tempo, é importante evitar conclusões precipitadas sobre a intenção dos adolescentes antes do término da investigação. A responsabilização deve ocorrer com base nos fatos apurados, respeitando o devido processo legal. Eu falo isso com muita tranquilidade, né, incluso como perito judicial. No caso de menores de idade, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente busca conciliar responsabilização com medidas socioeducativas, né, reconhecendo que adolescentes ainda estão em desenvolvimento. E eu acredito nas medidas socioeducativas, elas são eficazes. Não é senso comum, vocês podem criticar, mas elas são eficazes. Inclusive, eu tenho pesquisa sobre esse tema no meu mestrado. O episódio também ele convida uma reflexão mais ampla sobre a escola. Nos últimos anos, muitos professores relatam aumento de episódio de desrespeito, ameaça e agressões. Então, esse cenário tem múltiplas causas. Dificuldades familiares, problemas de saúde mental, influência das redes sociais, banalização da violência, fragilização da autoridade escolar em alguns casos, né? Ausência de limites claros. Não existe uma explicação única. Por outro lado, não se deve cair na ideia de que a violência é um problema inevitável da escola contemporânea. A maioria dos estudantes frequenta a escola diariamente, respeita seus professores e deseja aprender. Casos extremos como esses são exceções, mas precisam ser tratados com seriedade para proteger toda a comunidade escolar. A professora envolvida merece acolhimento e suporte, pois um episódio dessa natureza pode causar profundo impacto psicológico, mesmo sem lesão física. Da mesma forma, a escola precisa revisar seus protocolos de prevenção, fortalecer a parceria com as famílias e oferecer acompanhamento aos estudantes envolvidos para compreender o que motivou a conduta e reduzir o risco de reincidência. Em uma análise, esse caso lembra que a educação depende de uma relação de confiança entre professores e alunos. Quando uma relação é rompida por um ato potencialmente violento, toda a comunidade escolar é afetada. A resposta mais eficaz tende a combinar três elementos: investigação rigorosa dos fatos, responsabilização proporcional dos envolvidos e ações educativas que ajude a prevenir novas ocorrências. Só assim, penso eu, é possível proteger os profissionais da educação e, ao mesmo tempo, preservar o papel da escola como um espaço de formação, convivência e desenvolvimento humano.